Bom dia a todos os presentes, a todos os presentes. Meu nome é Rafael Negreiros, eu exerço atualmente a coordenação do Núcleo de Habitação e Urbanismo, juntamente com a Área Ramário Ferreira, que vai participar de uma das mesas de debate, e com a Vanessa Chalegre. Nós ocupamos a coordenação os cargos de coordenação do Núcleo de Habitação e Urbanismo desde agosto desse ano, dando continuidade a um trabalho que vem já há mais de 10 anos no Núcleo de Habitação e Urbanismo. O último mandato, inclusive, foi exercido pela Luísa Lins Veloso, que está aqui presente aqui na mesa, que também vai acompanhar, presidir esse primeiro debate. E o evento de hoje, na verdade, o primeiro evento desse trabalho que a gente passou a exercer desde agosto, e é uma preocupação em fazer com que o Núcleo de Habitação e Urbanismo continue sendo um espaço de desenvolvimento de debates, de aproximação de atores que lutam por cidades mais inclusivas, cidades mais democráticas. E nesse sentido, a gente teve um cuidado de escolher como primeiro tema essa temática da regularização fundiária, que teve uma nova regulamentação a partir da Lei 13.465 e que está ainda sob um processo de compreensão e ainda também com 3 ações diretas de inconstitucionalidade pendentes a serem julgadas. E nesse esforço de compreensão, e voltado muito para os aspectos práticos que a gente enfrenta no dia a dia, é que a gente pensou em trazer dois tipos de debates específicos sobre a temática para aqui hoje. Uma delas era discutir como se desenvolve o regime dos bens públicos diante desse novo marco fundiário, ou seja, a gente vinha vendo um esforço ao longo dos últimos anos de se buscar uma funcionalização, uma função social também dos bens públicos. A gente vinha tendo instrumentos como a concessão especial de uso especial para fins de moradia. Então, um esforço muito grande para que a propriedade pública se voltasse para a população, para fins sociais e, especificamente, para a moradia também. E, de repente, com o novo marco fundiário, a gente vê instrumentos como a legitimação fundiária, que permitem a aquisição, um título originário de propriedade, até mesmo de bens públicos, sem qualquer requisito. E aí, indo de encontro a todo o regime de bens públicos, constitucional, inclusive, que protegia o bem público de uso capião, permitia sua concessão dentro de inúmeros critérios. Então, para se discutir como como esse novo apanhado, como essa nova regulamentação impacta esse regime de bens públicos e como isso impacta, no caso específico da Defensoria Pública, que atua pela população vulnerável, como isso impacta as nossas defesas, a vida das pessoas que a gente atende, que a gente trouxe esse debate, e também com um plus recente, que foi a edição da nova súmula do STJ, a súmula 619, que diz que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção e indenização por acessões e benfeitorias. Então, colocar também nesse caldo o que significa esse entendimento do STJ, considerando, como eu havia dito, a gente caminhava para um sentido de se considerar cada vez mais os direitos advindos da posse, em cima também dos bens públicos, e de repente uma consideração apenas dessa relação com os bens públicos apenas como detenção, mas voltados aí para não reconhecer indenizações. Enfim, e aí na segunda parte dos debates a gente vai discutir especificamente dentro da regularização fundiária, o acesso à infraestrutura, a responsabilidade do poder público em cima disso. Então, para esse primeiro debate, a Luísa vai presidir a execução dos debates. Nós convidamos, com muita alegria, que também a gente recebe e agradece da presença do Silvio Luiz Ferreira da Rocha, que é juiz federal e professor livre-docente da PUC de São Paulo,
e o Nelson Sauli Júnior, que é também professor da PUC de São Paulo, coordenador do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico e membro do Instituto Polis. Bom, só antes de começar, eu queria avisar que o evento está sendo gravado, está sendo transmitido para todo o Estado, para defensores públicos de todo o Estado. E, a princípio, vamos colocar 30 minutos para fala, depois a gente desenvolve os debates, tá bom? Obrigado pela presença de todos. Bom dia, novamente agradecer o convite também do Alan e a gente já começa com o professor Silvio. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu queria agradecer os organizadores do evento, na pessoa do defensor público Alan e da escola. É uma satisfação muito grande estar sempre aqui nesse órgão que me parece que é um órgão verdadeiramente essencial à administração da justiça, já que promove um direito fundamental, que é o da assistência judiciária gratuita a quem necessita. Eu saúdo aqui aos colegas da mesa, não é? E já peço, eu tinha avisado o Alan, eu tenho problemas de horário, então provavelmente meu limite aqui vai até 10h30, então eu já peço a desculpa aqui ao Nelson se eu tiver que sair no meio da exposição dele. Eu vou falar, nós combinamos aqui com o Nelson, eu vou falar especificamente um pouco sobre a função social da propriedade, em especial da propriedade pública, não é? Vou ser breve e o Nelson vai tocar esses temas mais sensíveis relacionados à regularização fundiária, né? É um tema que eu fico muito à vontade de falar, porque de alguma maneira eu me sinto responsável pela introdução desse tema na área jurídica depois da Constituição de 88, porque em 2004 a minha tese de livre docência foi exatamente defender a utilização do princípio da função social, não apenas para a propriedade privada, mas também para a propriedade pública, chamando a atenção, então, para o fato de que a propriedade, ainda que pública, ela também deveria se submeter a certos condicionantes decorrentes do entendimento da ideia da chamada função social. Nós temos que entender que, de alguma maneira, a propriedade, enquanto instituto, é um instituto, eu diria, inicialmente egoístico, na medida em que a propriedade ela foi definida como aquele instituto que asseguraria sobre um bem em favor do seu proprietário plenos poderes sobre a coisa, não é? Isso, de alguma maneira, acompanha a tradição jurídica, a ponto de o próprio Código Civil de 2002, que já seria um código mais moderno, de definir a propriedade a partir dos poderes ou das faculdades que se reconhecem ao proprietário. Não podemos também deixar de lado o entendimento de que em nações civilizadas ocidentais é exatamente o Instituto da Propriedade que vai marcar sistemas econômicos. Então, o que vai diferenciar o sistema capitalista do sistema comunista é exatamente a possibilidade de você ter a propriedade privada sobre os meios de produção. Isso, de alguma maneira, também reflete numa filosofia econômica e política. Então, de alguma maneira, estados mais liberais ou estados mais sociais estão também ligados à compreensão do que eles entendem como propriedade e poderes aí decorrentes, não é? A própria natureza jurídica da propriedade é controvertida, não é? Alguns entendem que a propriedade é um direito natural, que pré-existe, inclusive, a própria Constituição do Estado, e como direito natural não poderia ser eliminado nem mesmo por uma decisão de uma Assembleia Nacional Constituinte. A verdade é que, no nosso ordenamento jurídico, a propriedade ela acaba ganhando múltiplas configurações, não é? Ela é um direito fundamental, está prevista no artigo 5º, mas ela também é um dos fundamentos
da ordem econômica e também da ordem social, o que denota realmente uma preocupação da ordem jurídica com esse instituto. Isso não significa que nós não tenhamos distintos graus de intervenção do Estado na propriedade. Então isso também é um tema que nos interessa, isto é, em que medida o Estado pode, de alguma maneira, interferir na propriedade. Tradicionalmente, a intervenção do Estado na propriedade se dá ou por meio das limitações à propriedade, o que nós chamamos ou conhecemos mais ou menos como manifestações de poder de polícia, por meios de sacrifício dessa propriedade, e aí nós temos institutos como a desapropriação ou mesmo a requisição, e mais recentemente por meio do que nós chamamos de funcionalização. Não é? É importante dizer que a funcionalização de institutos jurídicos, não apenas da propriedade, mas também do contrato, também da empresa, é um fenômeno recente entre nós. Não é? A funcionalização, em termos de teoria geral do direito, ou ciência jurídica, ele assinala o abandono de uma concepção estruturalista do direito, isto é, quais seriam os elementos que constituiriam o direito, para uma compreensão que eu diria finalística do direito. Para que serve o direito? Não é? E efetivamente, em termos de resposta, nesse caso, para fazer algum sentido, o direito só pode servir como instrumento de justiça social. E, portanto, ele fica muito condicionado ao entendimento dos seus institutos a partir dessa ideia de justiça distributiva. No caso da propriedade, trata-se então de você abandonar aquela concepção individualista e extremamente egoística e entender que, de alguma maneira, a propriedade passa a ser também não apenas algo que possa satisfazer exclusivamente os interesses egoísticos do proprietário, mas ela deve atender necessariamente os interesses da coletividade. Não é? E, portanto, com a funcionalização, o que nós estamos fazendo é transpor uma categoria básica e fundamental do direito público para o direito privado. Essa não é uma ideia muito recente. Nós podemos destacar no âmbito jurídico a figura de Léon Bigui, não é? Esse constitucionalista francês, que já em 1912, numa série de conferências que ele proferiu aqui na Universidade de Buenos Aires, ele lança exatamente essa ideia de que a propriedade não seria um direito, mas que a propriedade se constituiria num dever-poder ou num poder-dever e que, portanto, a propriedade seria uma função. De acordo com as ideias de Digui, a pessoa, em razão da sua riqueza, em razão da propriedade dos seus bens, ele é obrigado não apenas a satisfazer os seus interesses egoísticos, mas também ele seria obrigado a assegurar a satisfação da necessidade de todos. Portanto, isso faz com que esse Instituto da Propriedade passe a ter essa visão mais social. Esse tema da função social, ele também está presente na doutrina da Igreja Católica. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, e aqui é preciso que se faça justiça a isso, ela talvez foi a primeira jurista brasileira que enfrentou esse tema da função social da propriedade pública num artigo que ela publicou há algumas décadas atrás. Mas ela chamava a atenção exatamente que esse tema da função social é um tema presente na doutrina social da Igreja Católica. Nós temos o reconhecimento da vinculação da propriedade à função de servir de instrumento para a criação de bens necessários à subsistência de toda a humanidade. Nós temos essa referência em duas encíclicas, Mater Imagista, de João 23, e
Populorum Progresso de João Paulo II. Não é? E, portanto, a função social passa a constituir um princípio ordenador tanto da propriedade privada como da propriedade pública. Não é? Como princípio ordenador, talvez a principal vantagem ou função desta função social é exatamente incidir plenamente sobre o conteúdo do direito de propriedade e incitar o legislador a conformá-lo não mais em consideração apenas dos interesses privados, mas a conformá-lo também em consideração dos interesses públicos. De modo que o princípio da função social, por estar previsto expressamente na Constituição, ele autoriza o legislador a reformular o entendimento do Instituto do Direito de Propriedade, de modo que certas faculdades que eram tradicionalmente conhecidas ao proprietário não sejam mais reconhecidas, não é? Que alguns deveres positivos que não podiam ser exigidos passem a ser exigidos. Portanto, o princípio da função social ele vai se dirigir principalmente ao legislador para que ele tenha em conta, ao elaborar as leis que vão disciplinar o Instituto da Propriedade, que ele leve em consideração essa função que a propriedade deve adotar. Por outro lado, esse princípio da função social também vai ter uma importância muito grande interpretativa e integrativa, de modo que é preciso olhar os institutos postos de acordo com a função social, interpretá-los de acordo com a função social e, no caso de lacunas, realizar a integração de modo que a decisão seja aquela que esteja mais conforme com a ideia de função social. Essa função social ela está prevista na Constituição, ela é inserida nos textos constitucionais no Brasil a partir de 1934, não é? Mas ela ganha uma dimensão muito importante na Constituição Federal de 1988. Nós temos, pelo menos, em 4 dispositivos, no artigo 5º, inciso 23, no artigo 170, inciso 3, no artigo 182, parágrafo 2º, e no artigo 186, no artigo 186, nós temos menção expressa a essa ideia da função social da propriedade. Eu diria a vocês que no âmbito privado, o legislador, de alguma maneira, ele entendeu bem essa ideia da função social e o Código Civil de 2002, ele já é cheio de exemplos que, de alguma maneira, podem justificar o chamado uso da função social da propriedade entre nós, não é? O próprio artigo 1228 do Código Civil vai condicionar o exercício do direito da propriedade às suas finalidades econômicas e sociais, de modo que sejam preservados uma série de valores que são caros também à coletividade, como basicamente o patrimônio cultural, o patrimônio artístico e também o meio ambiente, não é? Por outro lado, se deu uma alteração muito importante na medida em que a posse ela foi supervalorizada no Código Civil e inclusive a chamada posse pro labore, que é utilizada tanto para justificar a figura do uso capião como a figura que está prevista no 1228, parágrafo 4º, que alguns chamam de desapropriação judicial, outros chamam de uso capião judicial, mas a mim me parece que o termo mais adequado seria uma aquisição compulsória pro labore, porque o que a gente verifica, na verdade, é que esse 1228, parágrafo 4º, ele permite que os réus na ação reivindicatória
paralisem uma pretensão que se reconhece desde sempre ao proprietário, que é de reivindicar a propriedade de quem injustamente a possua, não é? Portanto, não tem a título que possa opor ao proprietário, mas o 1228, parágrafo 4º, com base numa posse pro labore, com base numa posse, portanto, produtiva, que dá àquele bem uma destinação econômica e social compatível, desde que, pelo prazo ininterrupto de 5 anos, permite que estes réus possam adquirir compulsoriamente, contra a vontade do autor, a propriedade daquele bem, não é? Portanto, essa modalidade de aquisição compulsória, ela pode funcionar como um instrumento de pacificação de conflitos sociais em torno da propriedade, não tanto em relação à propriedade urbana, porque presentes os requisitos da aquisição pro labore do 1228, parágrafo 4º, também estariam presentes os requisitos para uso capião coletiva do Estatuto da Cidade, portanto, seria um instituto mais benéfico para os ocupantes, mas ela serve, sobretudo, como instrumento de pacificação na área rural, né, como instituto de pacificação na área rural, e como instituto de pacificação para problemas fundiários na área urbana, especificamente no que diz respeito a áreas públicas. Porque se nós fôssemos admitir, com o que eu não concordo, mas se nós fôssemos admitir que não seria possível a uso capião coletiva de bens públicos por conta dos impedimentos que existem, inclusive, na Constituição, a meu ver, não haveria impedimento para a aquisição compulsória de um imóvel público, desde que presentes os requisitos do 1228, parágrafo 4º. Esse, no entanto, não é o entendimento da maioria do Poder Judiciário, porque, inclusive, num daqueles encontros em que se discute, não é, os artigos do Código Civil, chegou-se até a aprovar um enunciado no sentido de não aplicabilidade do 1228, parágrafo 4º, a bens públicos. O que eu considero, do ponto de vista do ordenamento jurídico e da função social da propriedade pública, um equívoco muito, muito grande. Então, na minha opinião, não há nenhum impedimento que os réus numa ação reivindicatória promovida pelo poder público, desde que presentes os requisitos do 1228, parágrafo 4º, exerçam o seu direito à aquisição compulsória daquela área. Não é? Mas no campo também do direito público, e aí por conta do direito urbanístico, não é? Nós tivemos uma forte incidência do princípio da função social. Não é? Então aqui o direito urbanístico vai considerar como violador do princípio da função social aquele proprietário do bem urbano, não é? Que disciplina ou que descumpre as regras do Estatuto da Cidade e também as regras do plano diretor que foram aprovadas. E aí é possível você sancionar uma série de medidas que estão previstas no Estatuto das cidades, que chegam inclusive a uma desapropriação, não é? Como sanção pelo descumprimento da função social da propriedade urbana, e isso também foi transposto para a propriedade rural com menor intensidade, né? Com menor intensidade no que diz respeito à propriedade rural. Mas existe sempre a possibilidade também de você desapropriar como sanção a propriedade rural, ou a grande propriedade rural, que não cumpre os requisitos da função social, que foram elencados no artigo 186, se não me falhe a memória. Não é? Lembrando que há o atendimento da função social quando a propriedade cumpre a sua função ambiental, socioambiental, produtiva, não é?
de observância da legislação trabalhista, enfim. Então aí você tem uma série de indicadores que estão relacionados ao aproveitamento econômico adequado e racional, à não poluição, à não degradação do meio ambiente e ao atendimento da legislação social. E aí me parece, é só uma crítica que eu costumo fazer, que o Estatuto da Cidade ele deveria ter se aproveitado mais dessa concepção mais ampla da função social da propriedade, que está lá no capítulo destinado à propriedade rural, não é? Porque o Estatuto da Cidade é perfeitamente compreensível, ele ficou limitado a questões mais urbanísticas e questões relacionadas à cidade. Mas nós podemos entender também que uma propriedade urbana descumpre a sua função social, não obstante ela atenda, vamos dizer assim, às regras do plano diretor do município, quando ela, por exemplo, sistematicamente é utilizada para infringir legislação trabalhista, não é? Então, é possível até, eu defendo desde que haja uma lei nesse sentido, que o município possa utilizar da desapropriação-sanção para privar da propriedade aquele proprietário que permite, por exemplo, que no seu imóvel seja desrespeitado sistematicamente a legislação trabalhista, por exemplo, um estabelecimento comercial que pratique o ilícito de trabalho escravo. Então, nós devemos também transpor para a propriedade urbana essa concepção mais ampla do cumprimento da função social. Não é? E nós tivemos também manifestações muito importantes do cumprimento da função social da propriedade urbana, quando o tema era regularização fundiária, quando o tema é regularização fundiária. Não é? Nós tivemos aí a reintrodução da figura da legitimidade da posse, não é? Da legitimação da posse, que era uma figura que estava presente mais para a propriedade rural, a legitimação da posse, e depois, com muita ousadia, a possibilidade de que esse título de legitimação de posse se convertesse depois numa propriedade por meio de uma aquisição extrajudicial. Não é? Então nós tivemos aí um momento de grande avanço nessa pauta de cumprimento da função social da propriedade urbana, vinculada a esse delicado tema da regularização fundiária, que passa exatamente pela Constituição em favor daqueles mais pobres, de você assegurar um direito fundamental, que também está lá no artigo 6º, que é o direito fundamental de moradia. Então, portanto, o tema da moradia é o tema comum que vai unir a questão da propriedade e a sua função social e a questão da regularização fundiária, embora a gente saiba que a regularização fundiária ela também tem aspectos que ultrapassam a mera questão da moradia e a mera questão da regularização documental, né? A questão da regularização fundiária está muito mais engastada ao cumprimento de todas as funções que a cidade deve ter. Ora, eu sempre sustentei e sustento desde 2004 que, independentemente de você ter esses mecanismos, de alguma maneira, já positivados pelo legislador, e eu falo, é importante essa minha fala, porque nós tivemos um momento de progresso e parece que agora nós vamos viver um momento de regresso, não é? O professor Nelson vai confirmar isso ou não na sua fala, mas já foi citado aqui a súmula 619, foi citada aqui essa alteração que houve em termos de legislação de regularização fundiária. Então, me parece que nós estamos regressando ao passado
E o regresso ao passado significa exatamente uma concepção tradicional do direito de propriedade e no caso, desvinculado da sua função social.